Adolfo, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos relembrar um estudo do Rabobank, o banco onde você trabalha, que indica um crescimento de área de soja no Brasil, um aumento da produção para até mais de 150, cerca de 154 milhões de toneladas nos próximos anos. Agora, essa área que o sojicultor vai ocupar, ela vem da pecuária. E o que vai ocorrer com a pecuária, Adolfo? A pecuária continua com um potencial de crescimento bastante forte para os próximos anos, só que como hoje a gente tem grande parte da produção ainda em áreas subutilizadas, ou seja, pastagens degradadas, a gente, sem dúvida nenhuma, utilizando tecnologia, a gente consegue aumentar a produtividade, a produção de carne e ainda assim ceder área para a produção de grãos. Então a gente não pensa que a produção de carnes vai cair por conta do aumento da soja, pelo contrário, a gente tem capacidade de crescer os dois, a produção de soja em pastagens degradadas e a pecuária utilizando mais tecnologia, aumentando também a produção de carne bovina. Esse estudo do Rabobank, do banco que você trabalha, mostra que nós teremos uma entrega de terra da pecuária para a sojicultura de mais de 10 milhões de hectares. Não é um número muito grande? Olha, se a gente for analisar em termos de taxa de lotação hoje no Brasil, falando no número de cabeças para facilitar, a gente tem cerca de 1,15 cabeças por hectare na produção pecuária no Brasil. Se a gente aumentar desse 1,15 para 1,30, a gente consegue liberar 10,5 milhões de hectares para a produção de soja. Quer dizer, Apenas pouco mais de tecnologia. Um pouquinho de incremento de tecnologia, você consegue aumentar a taxa de lotação e levar então alguma área para a soja, que a gente estima em cerca de 10,5 milhões de hectares, somente de pastagens que são convertidas então para a produção de grãos. O Adolfo tem um estudo, vai mostrar agora, em alguns gráficos, resumir esse estudo que foi feito de olho na pecuária. Vamos ao gráfico que você trouxe, Adolfo. O que significa nova expansão é esperada em áreas de pastagem, ou seja, a soja vai crescer e o que vai ocorrer em regiões diferentes do Brasil? Primeiro eu gostaria de destacar aqui desse lado do mapa, do gráfico, que a gente ainda tem no Brasil cerca de 65% da nossa área, o nosso território é cerca de 850 milhões de hectares. 65% dessa área ainda é de vegetação nativa. Isso é muito importante destacar, porque quando a gente fala em crescimento da produção de carnes e da produção de soja, a gente não está utilizando nada dessa área que a gente tem preservada. Ou seja, o Brasil continua sendo um país que pode eventualmente utilizar de um marketing verde para vender seus produtos em mercados de maior valor agregado no mundo, né? É isso que a gente aposta para os próximos anos. De que forma que a gente acha que isso vai acontecer, né? A gente fez um estudo inédito que tenta mapear de onde vem a produção de carne do Brasil, quais são os tipos de sistemas de produção pecuários que o Brasil utiliza para produzir a carne. Como eu comentei, hoje a gente tem uma taxa de lotação de 1,15, Vamos voltar. 1,15 cabeças por hectare. Como é que isso está distribuído quando a gente vai para o abate? Dos animais que são abatidos, 10% em 2016 vieram de confinamento. Esse número eu acho que é um número até que é bastante conhecido pelo público em geral. Essa faixa azul menor aqui que você tem na tela do seu televisor. Perfeitamente. Nosso diretor de TV vai mostrar para você, veja, em 2016, o que tem de azul 10% é confinamento. A gente fez um estudo baseado em algumas informações da indústria de nutrição animal, a gente cruzou esses dados com a indústria frigorífica e também com algumas premissas que a gente tem internamente no Rabobank, que chegou que 11% da produção vem de semi-confinamento. O que é uma surpresa, porque esse dado até então não era conhecido, mas 11% dos animais abatidos no Brasil hoje vêm de sistemas que mixam então a pastagem com grãos. Nesse caso, a utilização de grãos é intensiva, cerca de 5 kg de matéria seca por cabeça dia. E a gente ainda tem 7% que vem de sistemas de produção de integração lavoura-pecuária ou de suplementação estratégica. Mas ainda temos 72% das cabeças abatidas no Brasil por ano que são de áreas extensivas, ou seja, são animais que estão no pasto exclusivamente, podem até receber algum tipo de mineralização pronto para uso, mas ainda é de baixa tecnologia esse tipo de produção. E a evolução disso que é o que realmente anima a gente, não só em termos de expansão da produção, que a gente estima que seja de 2% ao ano na produção de carne bovina, liberando área para a pecuária e aumentando a qualidade. Eu acho que esse é um grande ponto. A gente vai conseguir, de acordo com nossos estudos, aumentar o confinamento para 13% da nossa produção, o semi-confinamento quase dobra e vai para 19%, e as áreas de integração lavoura-pecuária mais suplementação estratégica, 13%. Ainda seremos um país
focado na produção extensiva, porque nós temos isso como um diferencial comparativo nosso em relação aos outros países, né? Nós temos pasto... Nós não vamos perder essa pastagem, vamos dizer, esse Não. animal a pasto. Não vamos perder totalmente, vamos reduzir. Reduzir, porque a gente vai mixar aquilo que a gente tem de melhor para competir, que é a área de pastagem e disponibilidade de grãos Isso no preço aumenta barato. a produtividade, né? Aumenta a O crescimento produtividade, das outras. a gente chega a 1,30 cabeças por hectare, continua aumentando a produção de carnes e libera esses 10,5 milhões de hectares para a produção de soja, que vai ser necessário não só para poder intensificar a produção, ou seja, você vai precisar também desse insumo domesticamente para a produção animal, mas também para poder exportar, para atender, por exemplo, a demanda chinesa, que foi o assunto tratado pelo Vitor Ikeda aqui no Que outro mostra programa. que os chineses vão demandar muito mais soja mais Exatamente. adiante. E o Brasil é que vai entregar essa soja. Não só a soja, mas também a carne bovina, A que carne sai bovina, que desses também sistemas. aumenta o consumo lá. Aumenta o consumo lá. Agora, você tem mais um gráfico que você trouxe aqui, que mostra as maiores margens em sistemas alternativos. Ou seja, em sistemas alternativos ao tradicional, nós temos Isso. um aumento de renda. Isso que a gente... Pecuarista a tem gente- aumento de renda. Exatamente, tentou mapear exatamente entre os dois extremos da produção, que seja o intensificado puro, que seria o confinamento, e o extensivo, que é aquele que está hoje com baixa produtividade, a gente tem os sistemas intermediários, que então usam tanto a pastagem quanto os grãos. A gente fez um estudo então comparando esses sistemas, né? A gente tem aqui algumas regiões bastante importantes para a produção de carne bovina do Brasil. A gente pegou o Mato Grosso ali, a região de Sorriso e Rondonópolis, Dourados no Mato Grosso do Sul e Uberlândia em Minas Gerais. E aí estudamos então a margem operacional do confinamento em laranja. Nós temos o semi-confinamento nesse azul mais claro. Temos no verde a integração lavoura-pecuária e temos no azul mais escuro a suplementação estratégica. E a gente observa que, por exemplo, a integração lavoura-pecuária ela tem a maior margem operacional entre todos os sistemas, que aí ultrapassa os 25% de margem operacional em todas as A regiões. integração lavoura-pecuária. Exatamente. Mas exige mais conhecimento, não? Exatamente. Você tem aí uma complexidade maior no gerenciamento da operação. Você tem um benefício muito forte que você traz da soja no solo. Então, quando você entra com a pastagem de inverno, nesse caso que a gente estudou, você está se aproveitando dos insumos utilizados pela soja. Então, você tem um gasto menor para produzir a sua pastagem. A pastagem vem numa qualidade incrível. A gente visitou algumas fazendas agora no final da seca. E no final da seca, quem utiliza esse tipo de modelo tem uma pastagem ainda nutritiva para os seus animais, mesmo no final do período de seca. Então você consegue aí atingir uma margem operacional bastante interessante, lembrando que nesse sistema você vai fazer só um giro por ano e você não vai conseguir, que nem no confinamento, que é o laranja, que tem uma margem operacional menor, porém você consegue fazer Uma giros por velocidade ano. maior. 2 giros por ano. E você, claro, se você está em Uberlândia, o grão é um pouco mais caro que, por exemplo, em Sorriso, então a sua margem operacional do confinamento em Sorriso, por você ter uma disponibilidade maior de grãos, você consegue ter uma margem melhor no confinamento. A ideia é você ter esse leque de tecnologia à disposição e você então pode escolher de acordo com o seu com o ano, né, de acordo com chuvas, de acordo com o preço de grãos, do preço do bezerro, do preço do boi gordo, você pode fazer a melhor opção entre os sistemas produtivos para entregar uma carne de melhor qualidade. Bom, vamos falar sobre esse estudo, porque pecuarista, produtor rural que acompanha o canal do Boi, muitas vezes quer acessar estudos como esse do Rabobank. Como é possível acessar esses estudos, como o do Vitor Ikeda, que falou sobre a evolução dos negócios na área de grãos, e você agora com a pecuária, né, apontando indicações para o futuro da pecuária brasileira. É fácil acessar esses estudos do Rabobank? Olha, a gente faz a divulgação desse estudo de várias formas. A gente produz um relatório que ele é, claro, exclusivo para clientes do Rabobank, mas a gente, além dessa produção desses relatórios exclusivos, a gente tenta multiplicar o conhecimento que a gente consegue gerar a partir do acesso às informações que a gente tem, não só da nossa base de clientes, mas também da nossa rede global de analistas e clientes, por meio dessas entrevistas como a gente está fazendo aqui hoje no canal do Boi, como a gente publica em alguns jornais, a gente faz palestras Brasil afora, mas é claro, sem dúvida nenhuma, entrando em contato com a gente também, a gente tem o maior prazer em divulgar aquilo que a gente tem, vamos assim, tentado descobrir sobre o futuro do Brasil e colaborar para um agronegócio sustentável nos 3 pilares, né? A gente está falando não só de ambiental, mas também econômico e social. Bom, você acaba de ouvir Adolfo Fontes. Adolfo Fontes é analista sênior do Rabobank, trabalha dados e números da área de proteína animal, já é muito conhecido no mercado, já esteve várias vezes conosco
aqui no canal do Boi, na rede SBA. Agradeço a sua participação aqui. Agradeço. Entre em contato com o Rabobank, você pode obter informações importantes para o seu negócio. Obrigado, Adolfo. Obrigado. Voltamos ao programa.